Olá, neste vídeo eu gostaria de definir a função logaritmo natural e mostrar as suas principais propriedades. Bem, a função logaritmo natural associa cada número estritamente positivo um número real e ela tem as seguintes propriedades. As propriedades 1 e 2 dizem que a função logaritmo natural é exatamente a função inversa à função exponencial. Na verdade, é assim que a gente vai definir a função logaritmo natural. Então, isso significa que quando eu componho a função exponencial com a função logaritmo, ou a função logaritmo com a função exponencial, eu consigo a aplicação identidade. Isso significa que exponencial de logaritmo de x é x, para todo x no domínio de Ln, ou seja, para todo x estritamente positivo. Ln de exponencial de x é x, para todo x no domínio da função exponencial, ou seja, para todo x real. A propriedade 3 diz que a função logaritmo natural é uma abjeção crescente. A propriedade 4 diz que a função Ln é contínua em todo o seu domínio. A quinta propriedade te dá essa propriedade curiosa, que para quaisquer x e y positivos, ln de x vezes y é igual a ln de x mais ln de y. A propriedade 6 é um limite interessante. O limite quando x tende a 1 de ln de x sobre x menos 1 é igual a 1. A propriedade 7 diz que o limite quando x tende a mais infinito de ln de x é igual a mais infinito. E a propriedade 8 diz que o limite de ln de x quando x tende a zero à direita, aqui você tem que tender a zero à direita, porque a função ln de x não está definida à esquerda de zero, né? Quando x é negativo, ln não está definido. Então você só pode se aproximar de zero pela direita quando você calcula o limite da função ln de x. E quando a gente faz isso, a gente obtém menos infinito. Vamos começar definindo a função logaritmo natural, a função ln. Para isso, eu vou precisar de dois resultados. O primeiro resultado a gente já viu. A gente viu que a função exponencial é uma bijeção contínua e crescente entre os números reais e os reais estritamente positivos, que eu estou denotando aqui por esse R mais estrela. Esses são todos os reais estritamente positivos. Se você quiser, você pode dar uma olhada nesse vídeo que eu estou sugerindo aqui, onde a gente mostra este fato. Outro fato que a gente vai precisar, que a gente não viu, é o seguinte. Se eu tiver uma função f, que é uma bijeção contínua entre dois intervalos abertos, esses intervalos podem ser limitados ou ilimitados, tanto faz. Então, a sua função inversa, g, que eu estou notando aqui por g, que vai de j até i, né? O contradomínio, que é exatamente a imagem da f, que é o j, é exatamente igual ao domínio da g, e o contradomínio da g, que é igual à imagem da g, né? Porque a g é uma abjeção, é igual ao domínio da f, não é isso? Então, a g também é uma abjeção, claro, né? Porque é inversa de uma abjeção. Além disso, a g é contínua. Esse é um fato que não é tão óbvio. Além disso, se a f for crescente, então a inversa dela, a g, também é crescente. E se a f é decrescente, então a inversa dela, a g, será também decrescente. Ambas têm que ser estritamente crescentes ou estritamente decrescentes. A demonstração desse resultado não é muito complicada, mas você tem que realmente utilizar a definição de função contínua com épsilons e deltas para demonstrar isso. Eu não vou fazer a demonstração neste vídeo, eu só vou utilizar esse resultado. Pois bem, com esses dois fatos, agora você pode talvez ter visto onde eu quero chegar, né? A função exponencial é uma bijeção entre dois intervalos abertos ilimitados. É uma bijeção entre R, que é um intervalo aberto ilimitado, e os reais estritamente positivos, que é uma semirreta aberta. Então, é um intervalo aberto também ilimitado. Então, como a função exponencial é uma bijeção contínua e crescente entre esses dois intervalos abertos, a sua função inversa também é uma bijeção contínua e crescente. E é isso que a gente vai concluir aqui embaixo. Então, a gente tem o seguinte, corolário, a função inversa da função exponencial é uma função bijetora contínua e crescente. E isso nos permite definir o logaritmo natural. A função logaritmo natural, denotada por Ln, né?
é a inversa função exponencial. Então vamos lá, o que a gente tirou de tudo isso? Primeiro, a função inversa à função exponencial, que é a função logaritmo, ela tem como domínio a imagem da função exponencial. São exatamente os reais estritamente positivos, e tem como imagem o domínio da função exponencial, que é R, né? Isso sempre acontece com a inversa de uma função, né? O domínio da inversa da função é a imagem da função original, e a imagem da função inversa é o domínio da função original. O que mais que a gente pode dizer? Bem, ela é a inversa da função exponencial. Isso significa o quê? Isso significa que ela tem a seguinte propriedade. Se eu aplicar exponencial no logaritmo de x, isso sempre dá x. Para qualquer x no domínio da função logaritmo. Então, para todo x no domínio da função logaritmo, que são os reais estritamente positivos. É isso que acontece com qualquer função inversa, né? Se eu pego a função original e componho com a função inversa e aplico em x, tem que dar x. Para qualquer x no domínio da função inversa. E vale também o contrário. Se eu pego a função inversa, que é ln, e aplico na função original, que é exponencial, em x, onde x está no domínio da função exponencial, ou seja, x real, a gente tem que isso sempre dá x. Então, nós temos já duas propriedades da função logaritmo. Vale essa propriedade aqui e essa propriedade aqui, que, como eu disse, decorre diretamente do fato de que a função logaritmo natural é a função inversa da função exponencial. Além disso, a gente viu que a função logaritmo ela é crescente. Então, se eu tiver dois elementos do domínio da função logaritmo, x e y, bem, como eles estão no domínio da função logaritmo, eles são certamente estritamente maiores do que zero. Então, se x é menor do que y e ambos são estritamente positivos, então o logaritmo de x é estritamente menor que o logaritmo de y. E finalmente, a gente viu que ln é contínua no seu domínio. Isso significa o quê? Isso significa que se o a está no domínio dessa função, ou seja, se a é positivo, então o limite quando x tende a de logaritmo natural de x, isso tende para logaritmo natural de a, certo? Essas foram as 4 coisas que a gente aprendeu a partir daquelas duas proposições que a gente viu. O que mais que a gente pode aprender sobre a função logaritmo a partir dessa definição e dessas propriedades? Uma outra propriedade muito importante da função logaritmo é a seguinte: se eu pegar dois números reais positivos, eu tenho o seguinte, que logaritmo natural de x vezes y é igual a logaritmo de x mais logaritmo de y, para qualquer x e y positivos. Bem, como é que a gente faz isso? X, é claro, é igual a exponencial do logaritmo natural de x, como a gente já viu. A mesma coisa vale para y. Y é igual a exponencial de logaritmo de y. E a mesma coisa vale para x vezes y. Então, x vezes y é um número positivo, portanto, x vezes y é igual a exponencial de logaritmo de x vezes y. Mas então, é claro que x vezes y pode ser expresso de duas formas. Exponencial de ln de x vezes y ou exponencial de ln de x, que é x, vezes exponencial de ln de y, que é y. Mas a gente viu que exponencial de a vezes exponencial de b é a mesma coisa que exponencial de a mais b. Então, eu posso expressar isso aqui como exponencial de a mais b, tá bom? Então, a gente concluiu que exponencial de ln de x mais ln de y é igual a exponencial de ln
de x vezes y. Ora, mas então, a gente pode concluir o seguinte: a função exponencial é uma bijeção. Em particular, ela é injetora. Então, olha só, se eu aplicar exponencial neste número aqui, dá a mesma coisa que aplicar exponencial nesse número aqui. Como a função exponencial é injetora, a gente conclui que esse número aqui tem que ser igual a esse número aqui. Então, a gente conclui que ln de x mais ln de y tem que ser igual a ln de x vezes y, que é o que a gente queria verificar. Bem, outra propriedade legal que a gente pode deduzir é um limite envolvendo a função logaritmo, que é a seguinte: o limite quando x tende a 1 de logaritmo de x dividido por x menos 1, esse limite é igual a 1. E como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar um limite da função exponencial para calcular esse limite. Considere a função nesse limite: logaritmo de x sobre x menos 1. Eu posso ver essa função como a composição de duas funções. Isso aqui pode ser escrito como logaritmo de x, e x nada mais é do que exponencial de logaritmo de x. E aí a gente pode fazer uma substituição para se livrar do logaritmo desse limite. Então a gente vai ficar com o seguinte: limite quando x tende a 1 de logaritmo de x sobre x menos 1 é igual ao limite quando x tende a 1 de logaritmo de x exponencial do logaritmo de x, tudo isso menos 1. Agora eu faço a seguinte substituição: eu chamo esse termo aqui, ln de x, de u. Então, u vai ser igual a ln de x. Então, como a função logaritmo natural é uma função contínua e bijetora, quando x tende a 1, nós temos que ln de x, que é u, vai tender a ln de 1, que é fácil de ver, é zero. Portanto, fazendo a mudança de variáveis, esse limite é igual ao limite quando u tende a zero. Fazendo agora a troca de variáveis, ln de x é u, esse cara também é u, então fica exponencial de u menos 1. Estamos quase no limite que a gente conhece, né? Só que aqui está invertido, né? O denominador e o numerador estão invertidos no limite que a gente já conhece. Mas isso é fácil de resolver, porque isso aqui é o limite quando u tende a zero de 1 sobre exponencial de u menos 1 sobre u. Então, pela regra do quociente, isso é igual a 1 sobre o limite do denominador. E esse limite, é claro, a gente já viu. A gente sabe que esse limite é 1. Então, vai dar 1 sobre 1, que é igual a 1, que é o que a gente queria demonstrar. Note que eu usei um fato que eu não demonstrei, mas que é muito fácil de deduzir das propriedades que a gente viu, que ln de 1 é igual a zero. Mas isso segue facilmente do fato de que a gente já viu que exponencial de zero é igual a 1. Então, aplicando ln de ambos os lados, a gente tira que ln de exponencial de zero é igual a ln de 1. E ln de exponencial de x é sempre x, então ln de exponencial de zero é zero. Então, a gente deduziu que ln de 1 é igual a zero. Bem, um outro fato que a gente pode deduzir das propriedades que a gente já viu é que o limite quando x tende a mais infinito de ln de x é igual a mais infinito. E como a gente vê isso? Bem, a gente já viu o número e. O e é exponencial de 1. E esse número é maior do que 1, né? A gente viu que o exponencial de qualquer número positivo é estritamente maior do que 1. Então, se eu considerar a sequência de números e ao quadrado, e ao cubo, e a quatro, e assim por diante, essa é uma sequência crescente de números que estão indo para infinito, né? A gente sabe que o limite, quando n vai para mais infinito, de e
elevado a n, isso é mais infinito. Por que eu sei isso? Porque a gente viu que e elevado a n nada mais é do que exponencial de n. Então, na verdade, esse limite é um limite quando n vai a mais infinito de exponencial de n. A gente já viu que esse limite é mais infinito. Então, essa sequência de números estão indo para mais infinito. E nessa sequência, a gente tem que ln de e elevado a n é a mesma coisa que ln de exponencial de n, que é n, né? E n, quando n vai para infinito, isso também vai para mais infinito. Então, a gente tem uma sequência de números indo para mais infinito, onde ln dessa sequência vai para mais infinito. Como ln é crescente, a mesma coisa ocorre com ln de x quando x vai para mais infinito. Então, como ln é crescente, se nessa sequência de números indo para mais infinito, ln vai para mais infinito, a gente tem que ln de x, quando x vai para mais infinito, também dá mais infinito. Algo similar ocorre com o limite quando x tende a zero. Aqui tem que ser a direita de ln de x. Esse limite é menos infinito. Esse limite tem que ser à direita porque a função ln não está definida à esquerda de zero. Então vamos lá, como é que a gente faz esse limite? A gente vai usar uma estratégia similar. A gente vai pegar, ao invés de e elevado a n, eu vou considerar e elevado a menos n, onde n é natural. Então note que esse número aqui nada mais é do que 1 sobre e elevado a n, que é igual a 1 sobre exponencial de n. E não é difícil ver, usando as propriedades de exponencial, que isso é exponencial de menos n, tá bom? Esse número aqui é maior do que 1. Portanto, esse número é o inverso desse número, então isso é menor do que 1, né? Então, a gente tem que essa sequência aqui, 1 sobre e, 1 sobre e ao quadrado, 1 sobre e ao cubo, e assim por diante, é uma sequência decrescente de caras. E a gente sabe que o limite de e elevado a n, quando n vai para mais infinito, é igual a mais infinito. Portanto, o limite, quando n vai para mais infinito, do inverso desses caras, é igual a zero. Vai estar 1 sobre mais infinito, e isso é zero. Então, eu tenho uma sequência de caras convergindo para zero, decrescendo para zero, e nessa sequência, se eu considerar ln de e elevado a menos n, isso é igual a ln de exponencial de menos n, e isso, é claro, é menos n. Portanto, a gente conclui que quando n tende a mais infinito, a gente tem que menos n, que é a mesma coisa que ln de exponencial de menos n, tende para menos infinito. Ora, mas se nessa sequência que está se aproximando de zero à direita, né? Ela está decrescendo para zero, está tendendo a zero à direita, ln desses números tende a menos infinito, como a função ln é crescente, o limite de ln de x, quando x real tende para zero à direita, também vai ser menos infinito. Porque a função ln é crescente. Então, se a gente está decrescendo para zero nessa sequência, convergindo para zero à direita, o mesmo vai acontecer para números reais tendendo a zero à direita. Vai continuar convergindo para menos infinito. Isso termina a demonstração das propriedades mais fundamentais da função logaritmo natural. É isso aí.